Eu, em dezembro de 2002, eu fui à Casa Branca conversar com o Bush. Eu tinha sido eleito, mas não tinha tomado posse. E o Bush estava com aquela obsessão de pegar os terroristas que jogaram o avião contra as torres e de invasão do Iraque. E depois de 1h30 de conversa, depois dele falar, eu falei, olha, presidente, deixa eu lhe contar uma coisa. Eu não conheço Saddam Hussein. O Iraque fica a 14 mil quilômetros do meu país. Eu tenho uma guerra para fazer, mas não é contra o Saddam Hussein, é contra a fome no meu país. E essa eu vou fazer porque tem 54 milhões de pessoas que não estão comendo as calorias e as proteínas necessárias. E essa guerra eu vou vencer. That's my man right here. Love this guy. You're being very good again. The most popular politician on earth. Most popular long-term politician. It's because of his good looks. A política externa dos governos Lula é conhecida como uma política externa sul-sul. Visava tirar o Brasil daquela posição de subordinação passiva em relação aos Estados Unidos, ao imperialismo como um todo, né? Também à própria União Europeia e à OMC, alcançar um outro espaço, garantindo, então, exportações para as empresas brasileiras, a sediação delas em outros territórios, né? Mas, aliado a isso, né, há uma política de cooperação internacional, de internacionalização das políticas sociais que o Brasil vinha comandando. Isso o Brasil fez muito com a África. Uma das iniciativas que saiu da reunião entre o Bush e o Lula agora em junho foi uma iniciativa para combater AIDS e HIV na África. Então, essa foi uma mudança muito grande da posição, né, e do próprio papel que o Brasil passou a cumprir no cenário internacional, né, respeitando sempre a política de não intervenção, né, de não apoio às guerras, né, como foi a própria guerra do Iraque, e tendo como foco uma política muito forte de integração regional. Essa política de integração regional se pautou por todo um relançamento do Mercosul, criando instâncias de participação social, né, deixando ele não só com caráter econômico, mas também com compromissos sociais e políticos, e criando a Unasul, que era a União Sul-Americana das Nações. Você quer criar na América do Sul, no Mercosul, não é apenas uma zona de livre comércio. O que nós queremos criar é uma identidade sul-americana, ou, se possível, até latino-americana e caribenha, mas uma identidade sul-americana que faça da nossa região uma zona de paz. Então nós temos uma tarefa para fazer e acho que estamos fazendo. Quero dizer aos presidentes que eu me orgulho muito de ter vivido este momento na América Latina e na América do Sul, em que nós saímos de um Mercosul fracassado em 2002 para a construção não apenas do fortalecimento do Mercosul, mas da constituição da Comunidade Sul-Americana de Nações. Não era uma política de ruptura das relações com os Estados Unidos ou com a Europa. Era simplesmente sair de uma posição de subserviência, né, e se colocar de uma maneira mais soberana, mais daquele que pode negociar, né, e que sabe quais podem ser os ganhos, né, e os resultados diante disso. Acho que esse foi a principal mudança de postura. A política de cooperação internacional dos governos Lula foi pautada, então, numa política de transferência de tecnologia e de saberes, né, acumulados nas políticas públicas brasileiras. Elas tiveram como orientação a política de combate à fome e à extrema pobreza, incentivo à produção agrícola, a construção de habitações e, especialmente também, a uma política de cooperação na área de saúde pública, né? É a verdadeira guerra que todos os governantes precisam aprender a fazer. Lutar pela vida e não pela morte.
Porque a fome é uma arma de destruição em massa mais poderosa e mais perigosa que qualquer outra arma que o homem já inventou. Foi um conjunto de ações que o Estado brasileiro buscou, então, cooperações com outros países que têm formações sociais e econômicas ou até de questões geográficas muito parecidas com o Brasil, e que aí é possível exportar esse saber, ou seja, levar técnicos, colocar bases de empresas públicas, como a própria Embrapa, né, que passaram a atuar em outros países, como os países de língua lusófona na África, ou mesmo países do Mercosul. Então, a cooperação Sul-Sul, ela é uma possibilidade de se pensar as relações internacionais a partir de uma outra ótica, que não é a ótica exclusiva do comércio, mas é aquela ótica voltada para a melhoria das condições de vida do povo. Então, é um pouco da ideia de se pensar não apenas uma luta, né, pela paz, né, mas aquela luta pela justiça social, por um sistema internacional não apenas que seja multipolar e que acredite no multilateralismo. O Estado brasileiro consegue participar da mudança, né, do eixo, que ficou sempre concentrado nas principais economias do mundo, do G7, para um grupo muito maior, que vai pensar a reconstrução do sistema financeiro internacional, que foi o G20 financeiro. Então, pensar em formas em que pudesse, e ele fez junto também com os BRICS, que pudesse democratizar os processos decisórios do FMI, do Banco Mundial, e como que isso tudo contribui para novas formas de desenvolvimento. As pessoas só respeitam quem se respeita. E o Brasil fez isso. Eu fui o único presidente do Brasil que fui convidado para participar de todas as reuniões do G8. Esse grupo BRICS, como muitos sabem, né, tinha sido lançado pelo mercado financeiro como possibilidades de economias que valeria a pena investir, né, mas a partir de 2008 se unificam, e todos eles pensando em como combater de fato as políticas neoliberais, né, as políticas de imposição do FMI, do Banco Mundial, né, as políticas de intervenção direta dos Estados Unidos. E aí decidem, então, e isso é feito aqui no Brasil, inclusive, em 2014, criarem um banco, o Banco de Desenvolvimento dos BRICS, que, então, apesar de não romper diretamente, né, com o FMI e com o Banco Mundial, o Banco dos BRICS apresenta a possibilidade de recursos voltados para o desenvolvimento de infraestrutura. E não só para os seus Estados-membros fundadores, mas para qualquer outro Estado que queira acessar os recursos do banco. Então, as imposições que vinham dos organismos financeiros internacionais, elas restringiam as políticas econômicas, elas apontavam para a necessidade do superávit primário, ou seja, é preciso gastar menos, é preciso enxugar, deixar os juros altos, né, para conseguir pagar, né, o capital financeiro, para conseguir garantir a rentabilidade, né, dos investidores. Ao apresentar as críticas que o BRICS mesmo apresenta e que na própria justificativa e toda a construção do banco, que o G20 depois vai apresentar, a postura do Estado brasileiro no sistema internacional era dizer há outras saídas e outras formas de combater a crise financeira, que era a crise de 2008. Há outras maneiras que não são as políticas de austeridade, que vão levar a um aprofundamento das desigualdades, do desemprego, né, da desindustrialização no mundo. O importante pensar é que a inserção internacional ela está intimamente ligada também com a estrutura produtiva e com a estrutura social que se almeja para um país.